Bom dia, queridos e amados irmãos, graças a Deus. Um novo bom dia que o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia, para que façamos boas obras, para que possamos alcançar a salvação. Graças a Deus por isso. Quero ler aqui a palavra do Senhor, para vós, hoje, como sempre, nessa manhã. Antes, porém, quero dizer o seguinte: entre eu e os pastores, incluindo o Papa, que também é pastor, de todas as igrejas, entre eu e eles, eu me sinto como útil e não como agradável. Porque tem um ditado que diz: vamos unir o útil ao agradável. É uma questão de cada um, Mas entre eu e eles, eu sou o útil, porque o útil nem sempre é agradável, Porque aqui eu falo, útil porque aqui eu falo a verdade que está na Bíblia. Não minha verdade, não minha doutrina, mas as doutrinas do Senhor Jesus. Então aqui eu não falo para agradar, por isso nem sempre o útil se une ao agradável, É aceito, nem sempre o útil é aceito. Então eu sou útil e não agradável, pois aqui falamos a verdade da Bíblia, graças a Deus. Em Mateus 16:18, vamos ler. Pegue suas Bíblias, por favor, e nos acompanhe. Mateus 16:18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus disse: a minha igreja. E o que é de Deus recebe o nome de quem? De romano, de adventista, de sétimo dia, de congregação cristã no Brasil, de universal? Não. O que é de Deus recebe o nome de Deus, pois aqui ele diz a minha igreja, ou seja, a igreja de Deus. Portanto, queridos e amados, a porta do Hades, que são as falsas igrejas, são chamadas de Hades, que seguem a morte, essas não prevalecerão contra as portas da igreja de Deus. Graças a Deus. Em Amós, em Joel 3, do 5 ao 17. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos, eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lugar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor.
E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz em Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela, diz o Senhor aqui, através do profeta Joel, graças a Deus. Em Mateus 6:10 diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, queridos e amados, o reino virá, venha a nós o teu reino, e ele virá para aqui na terra ser uma nova terra. Ele virá a esta terra, e depois de 1000 anos de governo do Senhor Jesus nesta terra, haverá uma nova terra e novos céus, depois dessa que será passada após a vinda do Senhor Jesus. Ele virá, governará 1000 anos com os seus, e depois haverá sim novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor nem morte. Graças a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que está em Apocalipse. Apocalipse 14. (9 ao 11), que diz: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira do Senhor, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome, a imagem da besta. Tem muitas imagens da besta, né? Você entra lá no templo da besta e é cheio de imagens de escultura. E ainda no mesmo Apocalipse 14:19, e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira do Senhor. E o lagar no 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. E em Salmos 37:11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Graças a Deus. E em Mateus 5:5 confirma: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Graças a Deus. E em Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Portanto, o Apocalipse é a revelação que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo através de João. Queridos e amados irmãos, Jesus, que será o rei desta terra, o rei dos obedientes. E eu, se Deus quiser, estarei nesse reinado junto com ele. E gostaríamos e queremos e lutamos e trabalhamos aqui nessa obra para que você também esteja, graças a Deus. E ainda em Apocalipse 5:10 e 11 diz: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor,
de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas, pela vontade de Deus, graças a Deus. E em Apocalipse 23 diz assim: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E lançou-o no abismo. Lançou quem? Lançou o diabo e Satanás no abismo. Ficará preso por 1000 anos durante o governo de Jesus. E depois será solto por mais um pouquinho de tempo, um pouco de tempo, diz a Bíblia. Porque será solto? Para que ele tente conseguir mais, arrebatar mais para a grande guerra final. Então, aqueles que ainda com o governo de Jesus o recusarem, o refutarem, sim, será arrebatado pelo Satanás quando for solto, depois de 1000 anos de prisão. Em Isaías 33, 24 diz: e morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela a terra, será absolvido da sua iniquidade. Graças a Deus. Então não haverá mais pranto, nem dor, nem gemer de dentes, porque tudo se fará novo. Novos céus e nova terra, depois da vinda de Jesus. Graças a Deus. Mas os céus e a terra não serão mais como esta, será modificado. Não será mais esta terra, será uma nova terra que descerá dos altos céus. Assim diz a palavra do Senhor, não será mais essa terra, porque o mar não existirá mais. Graças a Deus. E para finalizar esta pregação de hoje, queridos e amados irmãos, vamos ler aqui em Apocalipse 21, do 2 ao 8, que diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele me será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Portanto, queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor é muito clara a nós, para que andemos, sim, nas doutrinas do Senhor Jesus, obedecendo Ele, que é o dono da igreja, que com o seu sangue fundou a igreja, que não é a igreja católica, que não é a igreja Assembleia de Deus, que não é qualquer uma dessas outras, porque a igreja de Jesus, Ele fundou com seu próprio sangue. Ele é Filho de Deus, a igreja é a igreja de Deus.
porque o que é de Deus recebe o nome de Deus. Graças a Deus. Bom dia a todos e todas, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e os seus entendimentos sejam abertos para ouvir a verdade e não a mentira. Bom dia a todos, que o Senhor abençoe todos vós e as vossas casas. Em nome de Jesus, oro, peço e agradeço. Amém e graças a Deus. Bom dia.